Dar continuidade ao nosso estudo, nós temos exposto aí Tito, capítulo 2, do verso 3 ao verso 5. Tito, capítulo 2, verso 3 ao verso 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Primeiro, nós temos aqui o Senhor Jesus sendo o mentor de Paulo. É Jesus quem orienta Paulo, que conduz Paulo. Paulo é o apóstolo, é aquele que é inspirado por Deus, é aquele que tem a autoridade de Deus para escrever uma carta como essa. E quem o mentoreia, quem o instrui é Cristo. Assim como Jesus fez com os demais discípulos. Agora, Paulo, uma vez mentoreado por Jesus, Paulo mentoreia quem na carta? Tito, né? Tito é aquele que era o discípulo de Paulo, assim como Timóteo, Silas. Ele caminhava com Paulo. Então, ele é aquele que é mentoreado pelo apóstolo Paulo. Tito, na carta, tinha que mentorear outras pessoas. Quem? Vamos lá, Jesus mentoreia Paulo, Paulo mentoreia Tito, e aqui eu não coloquei os presbíteros, mas os presbíteros são mentoreados por Tito para colocar a igreja de boa ordem. E aqui as mulheres idosas, experientes, mentoreiam as recém-casadas. Ou seja, é um treinando o outro. Mas se é Jesus quem mentoreia Paulo, e este é inspirado por Deus, quem é o mentor central e principal de Tito, de Paulo, dos presbíteros e das mulheres? É Cristo. Ele é a mente por trás de tudo isso. É ele que deve ser seguido. É ele que deve ser obedecido. Ou seja, as instruções dadas pelos presbíteros, a igreja, as instruções dadas pelas mulheres mais experientes, as mais jovens, não devem ser seguidas se elas não forem conforme o mentor principal, que é o supremo pastor da igreja, Cristo Jesus. Está claro isso? Essa é a didática da carta, não só da carta, mas de toda a Escritura. Ou seja, uma boa liderança ou bons líderes são aqueles que imitam o líder maior, que é Jesus, que ensina como ser igual a Cristo. As mulheres mais experientes, elas deveriam, então, como Paulo coloca, serem aquelas que, primeiramente, elas imitam a Jesus. Elas querem servir a Cristo. Elas amam o Senhor Jesus. E por elas amarem o Senhor Jesus, elas têm as características que Paulo trata aí no verso 3, que eu já mencionei, mas apenas como eu fiz o slide, eu vou passar rapidinho para vocês. No verso 3, as mulheres experientes têm algumas qualificações, não é isso? Paulo diz que elas devem ser mulheres sérias no seu proceder. Mencionei isso aqui, mas só algumas informações a mais do que eu já falei. Mulheres sérias no proceder são mulheres respeitosas e que se comportam de acordo com a sua idade. Ou seja, não são mulheres idosas que querem ser mocinhas. Tem assim, não tem? Mulheres idosas que querem ser mocinhas, e querem agir como adolescente, quer linguajar no comportamento, na vestimenta. Não tem isso? É feio, não é? Eu acho ridículo. É uma coisa desastrosa. Como um homem velho querer se comportar como adolescente. Querer
falar como adolescente, comportar como adolescente, ser um jovenzinho, porque é uma crise da idade, né? Chega lá nos 50, 60 anos, quer ser rapazão de novo. Então, essas crises de idade, elas não combinam com o que estas mulheres são. Elas encaram a, a velhice, encaram a experiência de vida como algo vindo de Deus. Elas entendem que é bênção de Deus envelhecer. Para não envelhecer, precisa o quê? Morrer antes. É só morrer jovem. Morreu jovem, nem chegou à velhice. Mas a velhice é uma bênção. Não é? Há um desprezo na sociedade, na cultura e na igreja, de modo geral, estou dizendo, pelas pessoas mais velhas. Antigamente, as pessoas mais velhas eram mais respeitadas nas suas casas, não era? Eram consideradas como mentoras das crianças, dos netos, dos bisnetos, dos sobrinhos e assim por diante, dos filhos. Eram pessoas que os jovens tinham prazer em conversar, em ouvir as histórias, em aprender com a experiência. É assim hoje? Não é. Pouquíssimos casos que tem jovens que gostam de ouvir as histórias dos mais velhos. Mas a culpa é de quem para isso acontecer? Não é dos pais que não ensinaram os filhos a respeitar os mais velhos? Quem é que ensinava os filhos a respeitar o avô, a avó? Os pais, pede bênção. Eu sei que não é costume em São Paulo, né? Pelo menos aqui em Limeira, não sei, eu nunca vi isso acontecer. Deve ter ficado os mineiros. Aqui, mineiro gosta, talvez. Mas paulistano, por exemplo, o negócio de pedir bênção, está por fora. Mas na minha terra, não vou dizer que tem que pedir ou não tem imposição sobre isso, mas expressa respeito. Na minha terra, até hoje, quando eu ligo para minha mãe, mãe, bênção, primeira coisa. Mãe, bênção. Deus te abençoe, meu filho. Terminou a ligação? Mãe, bênção. Deus te abençoe, meu filho. Não tem uma vez, minha esposa testemunha disso, não tem uma vez em que eu ligue para minha mãe avó ou a mãe mesmo, em que eu não comece e termine a conversa pedindo a bênção. Porque eu fui ensinado assim. Eu fui ensinado até pedir bênção, até exagero, até para mais velhos. A gente não era nem parente, às vezes tinha que pedir bênção, até um exagero nesse sentido, mas um respeito aos mais velhos. Tio, pedir a bênção e assim por diante. Mas independente da palavra pedir bênção, mas isso é bíblico, não é? No Antigo Testamento não tinha bênção lá? Jacó não abençoou os seus filhos? Abençoar um pai, abençoar o filho, ou a mãe abençoar o filho, é que ele está aprovando o filho. Tá? E uma vez que o pai e a mãe é uma autoridade sobre os filhos, dada por Deus, instituída por Deus, a bênção, não só falada, mas desejada, é bênção sobre a vida dos filhos. Tanto é que quando um filho ou uma filha não obedece os pais, naquilo que os pais estão corretos, casando com uma pessoa que o pai e a mãe não aprovam porque não vale nada, e aí é rebelde, o que acontece com essa pessoa? Casamento é feliz? É uma bênção? Não, é uma maldição. Por quê? Porque os pais estavam certos. Aquela pessoa não valia nada, mas não enxerga, é apaixonado e tal. Não teve a bênção dos pais. Quando eu namorava com a minha esposa, por razões não corretas, os pais não queriam que a gente continuasse namorando. O que eu fiz? Terminei o namoro. Terminei sem estar errado. Por quê? Porque se eu continuasse insistindo sem a bênção dos pais dela, não seria bênção na nossa vida. Então, por causa de Deus, não por causa dos pais dela, por causa de Deus, eu me submeti. Porque eu falei assim, ela tem que honrar os pais. Com 26 anos, tem que honrar os pais. Deus não aprovou, a não ser quando Deus mudar. E aí, então, Deus mudou, e aprovaram, e abençoaram, e eu estou há 20 anos casado.
Estou querendo dizer o seguinte: se Deus não abençoar através dos pais, pode estar até com motivações erradas. Deus não vai abençoar nada. Então nós temos que entender que esses princípios foram perdidos. Mas a igreja pode servir de instrumento para restaurar isso? Você quer ver, você, meu irmão e irmã, aqui que tem mais experiência de vida, não espere que as crianças e adolescentes desta igreja e jovens procurem você para ouvir suas histórias. Provavelmente 98, 99% não vai te procurar. Já procurou? Não. Não estou enganado, não. O conselho desta igreja incentiva. Quando a gente avalia adolescentes para a profissão de fé, algo que a gente sempre fala é respeite os mais velhos da igreja, converse. A gente procura incentivá-los a respeitar os mais velhos da igreja. Mas não basta a gente fazer isso, os pais têm que fazer também, né? Principalmente os pais. Mas isso não vai acontecer, a não ser que os pais estimulem. Mas você pode procurar uma criança. Você pode se aproximar de um adolescente. Você pode se aproximar de um jovem. E aos poucos conquistar. Ou não pode? Aos poucos achar um caminho para poder orientar na hora certa, para servir de referência, de exemplo, ou dizer, estou orando pela sua vida. Como é que estão os seus estudos? Como que está? Está aprendendo o quê? Ensina para mim. Eu não aprendi isso na escola, ensina para mim. Começa a criar um vínculo com as crianças. Quando eu comecei a fazer desenho para as crianças no domingo à noite, não foi apenas para elas ficarem mais em silêncio e a prestarem atenção na mensagem, mas para criar um vínculo meu com elas. É uma maneira, e eu estava ontem pensando, o que eu posso fazer mais para criar mais vínculo com elas e melhorar a minha didática para alcançar as crianças. Pensa nisso, o que você pode fazer? Não só com seus netos, sobrinhos, quem é seu parente, não é só com os da sua casa, é com os da igreja. Por quê? Quando nós recebemos aqui o batismo infantil, crianças, o que a igreja se compromete? Orar por elas, servir de exemplo, não é? Ajudar os pais naquilo que for necessário, na educação dos filhos, que a gente pode fazer, dar um conselho, né? Tentar orientar ali com amor, ajudando, auxiliando os pais, não é tomar a atitude dos pais, ou isso aí é o pai e a mãe que faz correção. Mas você pode dar um conselho, meu filho, não mexe aí, você vai se machucar, está vendo um menino ali, pequeno, quer explorar o mundo da igreja, vai lá e impede ele de sofrer um acidente, cuidar de pedir que vá para a rua e ali passa muito carro, e alertar os pais contra alguma coisa. Eu tenho certeza que qualquer pai e mãe sensato vai gostar disso. Opa, obrigado, viu, por ter ajudado aí, eu não tinha visto. Então, nós precisamos servir como exemplo, como comunidade, como igreja, para o mundo. É assim que a Bíblia estabelece. Nós somos, antes de qualquer coisa, uma grande família. Uma família composta por várias famílias. Mas uma família só, de um Senhor só, que é o Senhor Jesus. Então, diante disso, as mulheres sérias, as mulheres idosas devem ser sérias, devem ser não caluniadoras, já expliquei isso aqui, que é fofoqueira, diabólica, diabolos é a palavra grega usada para calúnia aqui, ou seja, do diabo mesmo. Paulo colocou de propósito aqui. Então, não pode ser alguém que não guarda segredo, né? E aí se imagina se uma mulher que não guarda segredo servir de exemplo, de instrução para uma moça jovem recém-casada. A igreja toda vai ficar sabendo que ela está com problema no casamento. E aí já era. Aí ela sai da igreja, acabou. Não escravizadas a muito vinho. Aqui tem não só de bebedeira, mas uma mulher não dada a vícios imorais. É alguém que não é escravizado por hábitos imorais. Então é importante. Às vezes a mulher é idosa, mas é viciada em novela, né? É viciada em coisas que hoje tenho certeza, há muitos anos que eu não vejo
As últimas novelas que eu vi, que Rei Sou Eu, Rei do Gado, ainda eram novelas boas, né? Os Irmãos Coragem, não na versão antiga, né? Na versão mais recente. Aí tinha uma novela muito boa do SBT, Éramos Seis. Lembra? Alguém lembra? Era uma novela muito bonita, história de família. Tinha as novelas boas de família, aquela coisa. Hoje eu tenho certeza, há décadas aí, talvez 20, 30 anos, que eu não vejo mais nada de novela. E nem quero ver. Mas tenho certeza que é uma porcaria. É só coisa errada. Por quê? Porque um dos instrumentos da Globo para mudar a sociedade foi criar nas novelas adultério, quantidade de amantes. Isso é provado, que o número de adultério, de casamentos desfeitos, ocorreram a partir das novelas. Elas foram mudando a mentalidade das pessoas. Pode ver que muitas mulheres estavam torcendo pela amante, e não pela esposa traída. Então foram mudando os conceitos morais. Então alguém escravizado, alguém com hábitos errados, que não serve de exemplo, não pode servir a isso. Mestras do bem são aquelas que são mestras para ensinar valores corretos. Imagina só uma senhora da igreja em que uma jovem recém-casada vai conversar com ela e ela fala: não, minha querida irmã, esse seu pensamento não está correto. Por que não está? Vou te mostrar na Bíblia por que não está. É assim que deve ser. É assim que deve agir. Então ela é mestra do bem. Para ser mestra do bem, ela tem que conhecer Bíblia. Ela tem que conhecer doutrina. Ela é alguém que estuda as Escrituras. Então ela procura aprender primeiro para ela, aplicar na vida dela, para depois então ela ensinar outras mulheres. Então veja que essas mulheres mais velhas que servem como instrutoras das mais novas é uma elite da igreja, não é? É bem selecionado. Não é algo assim que tem em grande escala, não. Infelizmente. Precisa de ter comprovação de todas as qualificações. Assim como Paulo colocou que para ser presbítero pode ser qualquer um, no capítulo 1. Não. Ele diz que tem que ter qualificações. Olha o verso 2. Aí não são os homens idosos. Os homens idosos devem servir de mentores para os jovens, os rapazes. Pode ser qualquer um. Tem que ser o quê? Temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Não vou repetir, né? Já expliquei para as irmãs. Paulo diz para elas serem sensatas, verso 4, né? Não, verso 5, né? Serem sensatas. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso. As mulheres sensatas, essas mulheres, olha, então pensa o seguinte: as mulheres idosas, sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao vinho, mestras do bem, estas mulheres qualificadas devem ensinar as jovens recém-casadas a serem sensatas. Serem sensatas é ter controle emocional. Então, as mais velhas devem ensinar as mais novas que têm uma ansiedade natural por causa da idade, maturidade normal em cada um de nós, né, quando mais jovens. Então, as mais experientes devem mostrar a estas irmãs que elas não devem descabelar puxar os cabelos diante das dificuldades da vida, diante do erro do marido, ou ficar tão desesperadas diante de alguma situação com o filho, porque estas irmãs mais velhas já passaram por isso e elas sabem muito bem que essas coisas podem ser suportadas, elas podem ser tratadas e elas podem ser controladas e que o descontrole emocional não traz nada de respeito dentro do lar. Ao contrário, traz desrespeito. Então, Paulo diz que essas mulheres não podem ser desgovernadas. Uma mulher não sensata, ou seja, insensata, é uma mulher desgovernada. Imagina um trem sem freio, descendo
uma montanha. É um negócio que ninguém para. Então, uma mulher não pode ser um trem desgovernado. Que grita, que briga, que faz e tal. Isso tudo não resolve nada. Nada. Só piora. O que uma mulher mais velha vai dizer? Minha filha, não é assim. Não é assim. É assim. Sim. Toma água. Conta até 100. Esfria a cabeça. Vai orar. Pede a Deus sabedoria. Tempo e o modo. Às vezes tem que ficar em silêncio. Às vezes tem que falar. Sabiamente conduzindo. Olha, eu já errei assim. Mas não faz assim. O que mais que Paulo diz aí? Mulheres devem ser instruídas a serem honestas, não é? Honestas tem a ver com pureza moral. A pureza moral não é só nas atitudes, mas na mente também. Então, as mais velhas ensinam as mais novas a serem puras moralmente. Vocês têm percebido que casamentos de 30, 40 anos, 50 anos, 60 anos têm acabado? E às vezes não é por causa só do homem, não. Mulheres têm abandonado maridos por causa de outros. Porque sempre ocorreu do homem ser ocupado na maior parte, né? De abandonar a esposa, trocar por mais nova e fazer essas coisas. Mas é assim, Sandra? Hoje tem muita mulher nova, não, mulher mais experiente fazendo isso, tem? Querendo um rapazinho, né? E trocando, abandonando. Casei muito nova, não curti a vida. Vivi em função do meu marido, dos meus filhos e netos. Agora eu quero viver a minha vida. Eu quero sair sem compromisso. Eu quero viver. Isso é discursado hoje por mulheres mais velhas. 43% divórcio, 2019 para cá. A pandemia ajudou bastante. Veja, aumentou 43% de divórcios de 20 pessoas casadas há mais de 20 anos. E não é só os homens que são os causadores do divórcio. Mulheres também. No passado, não muito distante, os homens eram os maiores escravizados em pornografia. Quando nem tinha internet, era a revista da Playboy, guardada embaixo do colchão. As revistas vendidas nas bancas de jornal. O homem é tentado pela pornografia porque é visual. Mas hoje é a internet. Mas um fenômeno novo. Muitas mulheres estão viciadas em pornografia. É verdade ou não é? Eu sei porque eu sou pastor. Já cuidei de casos assim. Muitas mulheres participando de grupos de amigas de vídeos pornográficos, cenas pornográficas, entram em, não sei se chama aplicativo que fala de relacionamento, né, grupo de relacionamento, sei lá, tem lá essas coisas. Muitas mulheres começam a desenvolver uma intimidade imoral nas conversas de Facebook, no Messenger, com homens, e receber imagens ou com outras mulheres. Isso tem acontecido com muita frequência, em mulheres cristãs. É por isso que de vez em quando aparece um divórcio do nada. Uma traição do nada, você nem imagina. Por quê? Está aqui, ó, no secreto. Não é só homem, não. Mulheres têm sido levadas a isso. Então, observe que Paulo está dizendo. As mulheres, assim como os homens aqui, obviamente se aplica aos homens, as mulheres devem ser treinadas pelas mais velhas. A pureza moral, honesta. E como que ela é honesta com o seu marido? Não o traindo. Não desviando a sua mente dele. Mas procurando se satisfazer com ele. Assim como o marido também com a esposa. Eu, particularmente, eu gosto de usar o Facebook,
Eu uso muito o Instagram, posto muita coisa, todo dia eu posto. Quem me acompanha sabe disso, teologia, grupo do WhatsApp. Eu criei estudando escritura só para poder compartilhar. Odeio grupo do WhatsApp, mas eu criei para poder compartilhar. Eu abro o meu Facebook na minha página e então justamente para não me distrair olhando página de ninguém. Muito raramente eu olho até para ver se alguém fez aniversário, porque eu sou péssimo nisso. Então aí eu tento, quando eu vejo, eu dou uns parabéns, tal, por consideração, mas eu sou horrível para olhar essas coisas. Mas quando a gente olha no geral, tem fotos que não dá, você fala assim, não é possível agora. É foto de biquíni na praia, é foto de partes que não deveriam ser mostradas, que não vou entrar em detalhes. Fotos sensuais de crentes, mulheres crentes, como mulheres grávidas e não grávidas. Coisas assim, quer mostrar, mostra para o marido. Mostra para quem é de direito. Não tem que mostrar. A Bíblia diz que isso é defraudar o irmão. É oferecer aquilo que é proibido se oferecer. É isso que a Bíblia fala. É servir de tentação para os outros e também serve de menosprezo. Porque é uma vergonha. Então, o que está acontecendo nessa questão de publicações é algo realmente absurdo. E os homens, muitos não cuidam das suas esposas no sentido de falar, não, essa foto pode tirar. Essa aqui está fora. E aí, pensa o seguinte, já aconteceu esse caso, viu? Que eu já tive que tratar numa outra igreja. Que é o caso de uma mulher que se expõe assim, o que um homem vê que ele vai querer fazer? Ele curte. Se um homem curte a foto de uma mulher, o que ele está querendo dizer com isso, Carlinhos? Gostei, né? Não é, homem? Gostei. Bonita. E aí o pior ainda é quando a mulher responde o que curtiu o comentário ainda. Um homem não fala da beleza de uma mulher curtindo uma foto dela, sem outra intenção. Porque um homem casado e correto vai curtir foto de outra mulher? Se o seu marido curtir foto de uma outra mulher, você vai achar legal? Se o seu marido comentar que a irmã está bonita, que a roupa é de biquíni, você vai achar normal, irmã? Não, meu marido é um homem honesto, correto. Está certinho. É lógico que não. Agora, se o seu marido não pode curtir a foto de uma outra mulher, você vai pôr foto sua para outro homem curtir? Veja que incoerência. É ou não é? Então veja, o que uma mulher mais velha da igreja deveria fazer? Porque pensa comigo as irmãs aqui, para eu, como pastor, falar isso não é constrangedor? Poxa, como é que eu vou falar para uma irmã isso? Mas se uma senhora da igreja, como Paulo coloca, mestra do bem, respeitosa, séria, que anda conforme a sua idade, chegar, minha filha, queria te orientar sobre o perigo que você está correndo. Não ajudaria o pastor? Não ajudaria os presbíteros da igreja? Tiraria um peso muito grande. Porque para nós, particularmente para mim, e primeiro que eu não vou ficar vigiando ninguém. Desculpa, eu tenho mais o que fazer do que ficar olhando o texto dos outros. Quem tem tempo para isso, aí é problema. Eu não tenho tempo para ficar olhando o texto de ninguém, ficar investigando coisa de ninguém. Até porque às vezes eu acho que o pastor fica olhando. Não, eu só olho quando alguém denuncia. Aí eu tenho que olhar para ver se é verdade mesmo. Né? Aquilo que está sendo denunciado. Mas quem denuncia às vezes não tem coragem de levar para o conselho, quer bater com a mão do pastor. Para ficar bem na fita, né, como diz. Ficar bem com todo mundo e o pastor que se lava. Mas a questão é, eu não fico investigando a vida de ninguém. A questão não é a pessoa ter medo do pastor ver, do presbítero ver, quem quer que seja veja, mas é ela com Deus.
É ela diante de Deus se perguntar se aquilo é adequado ou não. Então, esse é um novo fenômeno que está acontecendo. Muito perigoso. Olha, é muito sério tudo isso. Daqui a pouco o nosso vai falar também. Não só homens que fazem isso que o Douglas falou, mas também de mães que permitem que suas filhas, crianças ainda, se vestem de forma, ainda que é criança, se veste com roupas indecentes. Há muitos pedófilos por aí, viu? Inclusive dentro das famílias acontece. Vamos parar de hipocrisia. A gente sabe que tem dentro de famílias pedófilos. Não é incomum ter pedofilia dentro de famílias, dentro de igreja, na escola, na rua, na vizinhança. Infelizmente, é uma realidade. E o nosso tempo está apoiando cada vez mais o pedófilo. E aí, então, imagine uma mãe que tem uma menina, uma criança, que deixa ela vestir roupas muito curtas. Quando teve aquele Tchan, na década de 90, quantas meninas foram estimuladas pelos pais a imitar Carla Pérez e aquelas outras dançarinas? E essas meninas hoje são mães. Então veja que a depravação moral, ela ocorre desde pequeno. Ah, tá calor, não sei o quê. Tem que ensinar. Eu acho bonito quando um pai ou uma mãe, crente, tem a filhinha e corrige a maneira como se senta, a maneira como se comporta. Não, mocinha não faz assim, mocinha faz assim. Não é bonito? Eu acho bonito. Ó, mocinha não veste assim, mocinha tal. Principalmente a mãe, porque aí é mais a mãe fazer isso. Mostrar e ela olhar para a mãe e dizer, eu quero ser igual à minha mãe. Porque depois que ela aprendeu em casa que ela pode fazer isso, e imitar às vezes a mãe, ela vai fazer o que na escola? Com os funks de hoje, que só fala de pornografia, só fala de imoralidade. Elas vão aprender isso. E a culpa é de quem? Dos pais que não ensinaram em casa isso. O que é bonito se mostra para o marido, não para os outros. Irmã, uma mulher atrai muito mais um homem pela sua vestimenta modesta, que oculta o seu corpo, do que uma mulher que é vulgar. Uma mulher vulgar, na sua vestimenta, ela só provoca o olhar de um homem vulgar, de um homem imoral, que a olha como objeto sexual. Mas uma mulher se veste adequadamente, ela traz respeito a quem está olhando e ela mostra beleza, singeleza. Tanto é que no passado, os casamentos que duram 50, 60 anos, as esposas eram assim, né? E o homem ansiava pelo dia que ele iria casar com ela e poder, então, tê-la como esposa e torná-la uma só carne, porque ele via a beleza dessa mulher. Uma beleza que está além de um corpo bonito. Porque o corpo bonito vai acabar, não adianta. Não tem como, pode fazer plástica, pode fazer o que for, pode ter dinheiro. A idade chega para o homem e para a mulher. Então não adianta pensar que vai ser bonita a vida toda. Mas se um homem a valoriza pelo que ela é, pelo respeito que ela traz, eu acho tão bonito quando você olha uma senhora bem vestida, uma senhora com vestimenta assim. E aqui as irmãs sabem muito bem disso, né? As irmãs da minha idade, tudo, eu nunca falo nada. Mas as irmãs que são da de ser minha mãe, né? Aqui há muitas, né? Que eu tenho como mãe, eu falo, olha, cortou o cabelo, olha, tá bonito o vestido. E eu falo porque eu estou falando como se um filho falando para a mãe, porque eu acho bonito. Uma senhora, né, que se cuida, que se veste bem, que se combina as coisas. E é muito bonito, traz respeito e admiração.
E estas irmãs servem de exemplo às jovens desta igreja, porque elas são admiradas. Mesmo sendo idosas, elas trazem muita beleza pelo caráter e pelo procedimento delas. É isso que Paulo traz aqui, a beleza, o proceder, né, dessas irmãs aqui. Mas eu preciso continuar. Paulo diz também, boas donas de casa. A Bíblia mostra que a mulher, ela é a dona da casa. Não significa, e aí nós vamos desconstruir algumas coisas erradas, não significa que ela é empregada do marido na casa. Não significa que o marido é aquele que deita no sofá e pede o prato na mão, sem nem coragem de levantar e pôr comida. Não é aquele que não sabe nem fritar um ovo, não sabe varrer a casa, não sabe fazer nada. Né? Isso é uma vergonha. Mas é a mulher quem sabe cuidar da casa. O homem pode ser bom para limpar a casa e ajudar a mulher, mas quem cuida da ornamentação, não é? Dos detalhes é a mulher. E a gente tem uma crise, porque a gente se esforça, mas a gente faz o grosso. Quem vai cuidar dos detalhes, mas porque você é mulher. E o olhar seu é diferente do nosso. Por exemplo, homens podem ser muito bons para fazer comida. Os melhores chefes de cozinha são homens no mundo. Homem, quando se dá a fazer comida, muitos homens são bons para fazer comida. É uma habilidade, não tem problema quanto a isso. Mas aqui não é a questão da mulher cuidar sozinha da casa. Às vezes ela trabalha fora para ajudar a complementar no salário. E aí, talvez ela com o marido tenha condições de pagar uma doméstica, né? Uma secretária do lar, que fala hoje, lá que os termos mudam, né? Para umas besteiras. Mas uma secretária do lar, seja o que for, para cuidar da casa para ela. Mas ela não tem que saber como que faz para supervisionar? Ela tem que entender que ela não... Ela, fulana, ou é o marido que tem que falar para ela, para a mulher lá. Não, fulana, você não passou bem a camisa aqui, ó. Você não lavou bem essa roupa. Olha aqui a minha louça. Não está limpa. Olha aqui. É a mulher quem vai, ainda que ela não põe a mão na massa, porque ela trabalha, ela tem que ser alguém que supervisiona. Então ela é a dona da casa. Ela que sabe onde ficam os copos, os pratos, as panelas, o negócio e tal. É ela que cuida disso aí. Tem alguma coisa que a interioriza nesse dia? Pensa o seguinte: o homem é o provedor da casa, não é? Ele é o maior responsável pelo sustento da casa. A mulher pode ajudar, tudo bem. Agora pensa comigo o seguinte: se o homem é o provedor da casa, e ele ainda é obrigado a cuidar da casa, o que a mulher faz? Aí é bom, né? O camarada é o provedor da casa, ele cuida da casa e a mulher fica deitada na rede, mexendo no WhatsApp o dia inteiro, vendo TikTok, então, passeando no shopping. Cada um no seu papel, cada um na sua função. O homem é o responsável maior, podendo contar com a esposa, obviamente, eu já expliquei várias vezes isso, mas ele é o maior responsável pelo sustento da casa, e ele deve ajudar a esposa no lar. Mas é ela que é a dona da casa. Vamos ver isso em Provérbios? Abra lá em Provérbios 31. Uma mulher virtuosa que aponta para Jesus. Eu vou ler aqui só para terminar, porque meu tempo já está passando. 19 a 25. Estende as mãos, está falando da mulher virtuosa. Ao fuso, mãos que pegam na roça. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela faz a roupa para a família, já pensando no frio que virá. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é um frouxo, é um coitado? Não. É estimado entre os juízes, porque ela ajuda a ser um homem assim. Quando se assenta com os anciãos da terra, ele é juiz lá no meio dos anciãos. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. É uma mulher trabalhadora, essa mulher virtuosa? Essa mulher é perfeita, tá, irmã? Porque ela aponta para Jesus.
Nenhuma mulher consegue ser assim como ela. Mas deve mirar a ela como exemplo. Se você olhar a sabedoria lá de Provérbios, é a sabedoria edifica a casa, trabalha. A sabedoria lá é Cristo. É a mesma coisa. Não vou entrar em detalhes aqui, mas só para você entender. Nenhuma mulher consegue esse padrão da mulher virtuosa, porque é um padrão perfeito. Mas é um padrão a ser observado, a ser imitado. É a mulher que cuida do marido, a mulher que cuida dos filhos, cuida das empregadas da casa, que pensa no clima que vai mudar. Ela é empresária, ela é essa mulher que é demais. Mas o fato é, ela é uma mulher que não tem preguiça. Já observaram o quanto que as meninas hoje têm preguiça? Meninas, eu só falei de homem, né? Homem frouxo, fraco, preguiçoso, ruim para o mercado de trabalho. Mas e as meninas? Que serão esposas e mães? Tem preguiça ou não tem? Demora 10 séculos para andar. Ainda anda, eu tenho uma raiva de gente que anda arrastando chinelo. Nossa! Chinelo? Não tem coragem nem levantar o pé. Não é? Anda assim, ó. Homem andar é horrível. Mulher também andar assim é horrível. É uma preguiça. E é o tempo todo no celular. Eu fui ao centro resolver uma questão, passei na lanchonete para comer um salgado, que é na hora do almoço, não dá tempo para almoçar, e vi 3 moças, amigas, sentadas, esperando o salgado. As 3 no celular. E elas não se conversaram durante o período, eu fiquei observando o propósito. Deve ter falado pelo WhatsApp, um do lado da outra. Comeram, foram embora. Mas que coisa é essa? É esse perfil de mulher que vai casar com seu filho. Quem tem menino aqui igual eu tenho medo. É esse perfil de mulher sendo treinada pelas mães que vão casar com seus filhos, seus netos. E aí, os seus filhos e netos, com exceções, são pressionados a serem fracos. O que eles vão virar delas? Capacho. Capacho. E aí, esquece. Não vai na sua casa, dançou mamãe e papai. Infelizmente, assim como meninos não estão sendo formados para serem homens de verdade, meninas não estão sendo formadas para serem esposas e donas de casa. Com poucas exceções, tá? Tem exceções. E aí nós temos uma geração de meninas que as mães estão ensinando a serem empoderadas. É o feminismo. Empoderadas para mandar no seu filho. Porque o discurso é qual? Para não depender de homem. É errado o machismo? É? Feminismo também não é? Ou é só machismo? Os dois estão errados. Os dois estão errados. Então, minhas irmãs, vamos ensinar as meninas da igreja aqui junto com os pais a serem moças que gostam de trabalhar. Assim como os homens aqui devem pegar os meninos e ensinar a parafusar, ensinar a fazer algum serviço de homem, né, coisa desse tipo. Não é bom isso? Veja, os meninos querem isso, eles querem sentir, olha, eu estou ajudando, estou fazendo isso, aquilo, outro, com meu pai, com meu tio, com quem quer que seja. E as meninas? Não querem também aprender com as irmãs? Não querem aprender as coisas que uma mulher deve fazer para ajudar? Então, de quem é a culpa? Nossa. Então, que nós possamos mudar isso. Nessa igreja, pelo menos, né? Possamos nadar contra a maré e plantar na mente dos meninos e meninas aquilo que Deus quer que seja plantado.